Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. NR1 e a saúde mental no trabalho é o tema do programa dessa semana com a Denise Milk, que já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaudeMaisTVERS. O Ministério do Trabalho e Emprego lançou um novo manual para orientar a aplicação da norma NR1. Pela primeira vez, situações como estresse, assédio moral, pressão excessiva, sobrecarga e falta de suporte passam a ser considerados responsabilidade das empresas. O material apresenta orientações sobre como identificar, avaliar e controlar os riscos no ambiente de trabalho que podem afetar diretamente a saúde mental dos trabalhadores. Para a gente conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui a psicóloga e palestrante Denise Milk, especialista na norma NR1, com gestão do comportamento organizacional e liderança pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, Denise, bem-vinda. Como é que é a atualização, então, dessa norma, dessa lei, né? Aí transforma o entendimento da questão da saúde mental dentro das diferentes organizações. Olá, uma satisfação poder estar aqui, gratidão pela oportunidade de servir com conhecimento. Então, a gente tem uma mudança bastante importante em termos de olhar para a saúde mental dentro do ambiente organizacional, no momento em que se estende o olhar para além das condições dos indivíduos e começa a se pensar a organização, a empresa e os impactos que determinadas condutas e sistemáticas que acontecem no ambiente empresarial impactam na saúde do trabalhador. É um avanço muito importante, considerando que a saúde mental é um tema que ainda exige uma conscientização especial a nível de população global. Uhum. E quais são, então, os principais riscos psicossociais que as empresas agora vão precisar monitorar? Fatores como liderança, clima organizacional, pressão, exigência em relação à demanda de trabalho, comunicação, esses fatores todos passam a serem vistos como pontos importantes para que entenda-se um impacto lá na saúde mental dos trabalhadores e mais do que isso, na própria produtividade. É comprovado cientificamente que pessoas saudáveis e felizes produzem mais, então muito mais até do que atender uma exigência da NR1. Os empresários que tiverem esse olhar vão estar trazendo para dentro das suas empresas diferenciais competitivos que também vão impactar de forma positiva para a própria empresa. Uhum. E como é que as empresas vão identificar? Porque a gente sabe que no mundo, o mundo do trabalho tem estresse, tem pressão envolvida para a produtividade, né? Então, quando é que isso passou a ser entendido como risco ocupacional e o que vai ter que ser feito? A gente tem uma mudança global. Nós vivemos hoje uma epidemia de doença mental a nível mundial. Os índices de adoecimento mental vêm crescendo absurdamente, com impactos aí do próprio processo de hiperconexão e digitalização, com os impactos da pandemia. Nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos a questão do impacto também das enchentes. Então, esses índices vêm crescendo de forma absurda. Tem, em função disso, acontecido perdas em termos de capital absurdas também, né? O mundo já perdeu 1 trilhão em termos de resultado financeiro pelos custos de afastamento e a perspectiva é que isso venha numa crescente exponencial nos próximos anos. No Brasil não foi diferente, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. 90% das pessoas que trabalham hoje têm sintomas de ansiedade. Então, isso quer dizer que desse grupo que está aqui conosco, né, do pessoal dessa empresa, só 10% realmente estão saudáveis no que diz respeito à saúde mental. E cabe também dizer que saúde mental não é não estar louco, né? Saúde mental, segundo a OMS, é viver numa condição de bem-estar. O que quer dizer que mais a gente se sente bem do que mal. Então, todas essas questões, elas impactam hoje em um olhar diferente para a condição de saúde mental,
para as empresas e para além disso. Como identificar esses fatores? Existem já no mercado uma série de instrumentos, né, de questionários, de formas para que essa mensuração seja feita. E esse é o ponto de partida desse processo. Então, eu oriento as empresas a buscarem instrumentos legitimados, validados, embasados cientificamente, porque um bom diagnóstico ele dá clareza e condições de assertividade para o processo que se desdobra a seguir. Uhum. E algo muda diretamente, então, assim, na rotina dos gestores, nesse caso, né, considerando que cada profissional também tem uma relação diferente de acesso ao trabalho, de estilo de relação com os gestores. Né? O que muda é que agora essa mensuração das condições psicossociais ela passa a ser obrigatória e posterior a isso, então, é necessário, considerando os dados que foram coletados nessa mensuração, que se construa um plano de ação voltado a atender os pontos que aparecem ali como necessidade. Na sequência, isso precisa ser colocado em prática e monitorado. Na minha experiência, né, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e presto consultoria a empresas já há 20 anos. Eu observo que empresas mais maduras já fazem isso, né, já enxergam que a condição de saúde mental e de bem-estar dos seus trabalhadores é chave para resultados. Quanto mais as pessoas estão colocadas de forma sinérgica com as suas funções, quanto mais eu coloco a pessoa certa no lugar certo e desafio ela de forma coerente com seus recursos e crio um ambiente que favoreça isso, melhores os meus resultados. Então, empresas mais maduras, e eu tenho a grata oportunidade de servir empresas que têm essa percepção, já vêm fazendo isso. Agora, só se tem uma sistemática validada pelo governo. Tem empresas que têm um funcionamento mais... com mais necessidade de desenvolvimento, né? Empresas que ainda têm um olhar mais de era industrial, e essas sim vão penar um pouco, porque esse processo de amadurecimento ele não vem de forma gradual, ele vem com uma exigência legal. Eu gosto de comparar com o uso do cinto de segurança, né? Quando nós éramos crianças e íamos para a praia, nós íamos no porta-mala feliz. E agora a gente sabe que é um absurdo, por exemplo, colocar crianças ou qualquer adulto sem cinto. A lei veio e criou essa consciência. Então, algumas pessoas já tinham esse olhar, sim, outras não. Foram desafiadas e aprenderam pela via da lei. Então, eu observo que as empresas que realmente têm um nível de maturidade inferior, essas vão sofrer um pouco mais para se adaptar. Mas, indiscutivelmente, todos ganham. Ganha a sociedade, ganham os empregadores e ganham os empregados. Isso acaba representando uma mudança de paradigma do que significa a saúde mental, porque muitas vezes ela foi colocada como algo secundário, né? Ou assim, não se desconsiderava a importância e o impacto. E o importante, de novo, é trazer esse olhar que saúde mental, ainda tem muito estigma em relação à saúde mental a nível social, né? Saúde mental não é estar louco, saúde mental é viver bem. E nós perdemos a habilidade de viver bem. Né? Nós vivemos sobrecarregados, com muitas demandas, sempre preocupados com o que está por vir. Né? A ansiedade, ela justamente se traduz dessa forma, né? A dificuldade de conexão com o momento, de estar aqui, a gente está se olhando, às vezes já está pensando na próxima atividade. Então, nós fomos desaprendendo a viver bem e urge que isso aconteça, porque é comprovado que o profissional que está numa condição de saúde física e mental, ele consegue entregar alta performance. E hoje, em tempos de IA, não faz sentido mais nós nos preocuparmos em entregas operacionais. Nós precisamos de seres humanos que criem, que pensem, que construam possibilidades que a IA não pode dar conta. Então, nós estamos vivendo num contexto de grandes mudanças, mas de muitas possibilidades. Um contexto muito favorável aí, se nós soubermos direcionar o nosso olhar para o lugar certo. Sim. E, Denise, muita gente fala assim, as empresas, né? Mas, na verdade, eu acho importante a gente personalizar a empresa sozinha. Não, né? Ela é a figura dos trabalhadores, é a figura dos líderes. Então, para ti, assim, o que tu percebe que são os principais, vamos dizer, desajustes, erros que os líderes cometem aí ao lidar ou não lidar com a saúde mental dos trabalhadores? Eu trabalho
especialmente com o desenvolvimento de lideranças, né? Vem de uma caminhada que eu comecei com desenvolvimento humano dentro de empresas, com treinamentos, com formações, e as pessoas sempre me diziam, tu precisava trabalhar isso com o meu líder precisava aprender isso. E eu fui escalonando, né? Fui trabalhar com esse líder, depois eu fui trabalhar com o líder do líder, e hoje eu trabalho, a grande parte, com os próprios empresários. Porque são seres humanos também e, normalmente, eles são colocados nessa função sem preparo, né? Então, tu entregou muito a nível operacional e agora, parabéns, você vai ser desafiado à liderança. Só que o que fez ele ter sucesso como profissional não é o que sustenta ele na liderança. E o coitado tem que aprender a seco como produzir resultados ali. Gerir pessoas é um processo que tem uma ciência por trás, que tem método, tem técnica, tem caminho. E esse líder precisa ser amparado, esse líder precisa ser ensinado, desenvolvido, preparado para exercer essa função. Então, eu acho que nesse momento agora que a NR1 traz esse nível de exigência, urge que as empresas fiquem atentas a oferecer para os seus líderes esse suporte em termos de desenvolvimento, porque os índices de adoecimento na liderança são, em geral, maiores do que na própria equipe. Tá, obrigada então por hora, Denise, porque o Saúde Mais volta já. A gente vai fazer um breve intervalo, mas logo a gente volta a conversar sobre a norma NR1 e a saúde mental no trabalho. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar sobre a norma NR1 e a saúde mental no trabalho com a psicóloga Denise Milk. Denise, a gente estava falando sobre a óptica dos gestores, né, a questão da saúde mental e os trabalhadores, quando eles se virem adoecidos ou perceberem um ambiente de trabalho também que eles está adoecendo, de acordo com essa nova norma agora, o que eles podem fazer? O primeiro ponto é não entender que é normal. Tipo, eu tenho que passar por isso, eu preciso desse emprego. Eu trabalho desenvolvimento de liderança e a primeira dimensão que a gente trabalha é a dimensão da liderança da nossa história de vida. Então, eu, como ser humano, preciso entender que tipo de vida eu quero viver. E eu preciso estabelecer limites nas minhas relações. Uma relação saudável é uma relação parceira, é uma relação que é boa para os dois lados. Então, quando ela não está boa, ela precisa ser revisitada e esses limites precisam ser reestabelecidos. Então, uma boa conversa com a sua liderança é o primeiro passo. Ah, mas o meu líder é difícil. É o líder que Deus te deu. Então, faz essa intervenção que é o correto. Tem algumas empresas que têm canais de denúncia, de compliance, então também podem ser alternativas a serem buscadas. E, em última hipótese, se não se tem um retorno, uma perspectiva positiva em relação àquela instituição, cabe poder olhar o mercado e buscar espaços que sejam coerentes com as características. Cada empresa tem uma cultura, que é como se fosse a personalidade daquela empresa. E nós também temos a nossa. Todos nós temos forças e fraquezas. Eu uso em treinamentos a terminologia de um kit coisa boa e um kit desgraceira, né? Todos têm, as empresas, as pessoas. E nós nos encaixamos e fechamos em alguns lugares e não fechamos em outros. E tudo bem. Nós precisamos buscar espaços profissionais e funções que façam sentido para nós, que nos façam sentir alegria, sentir vitalidade, porque o trabalho é o brinquedo do adulto. E a gente tem que poder se permitir buscar um espaço que traduza quem nós somos. Alta performance, sucesso, estado de flow vem quando nós temos a possibilidade justamente de ocupar um espaço que seja sapatinho de Cinderela para nós, que encaixe perfeitamente em quem nós somos. Não que a pessoa vai viver feliz e contente todos os dias, né? Saltitante em colinas verdejantes, mas que ela mais se sinta bem do que se sinta mal. Isso é viver em condição de saúde mental. Não, claro, a gente não precisa romantizar o ambiente de trabalho, né? Enfim, mas provavelmente essa norma, já quando ela chegar bem na cultura, isso vai reduzir
os afastamentos por questões de saúde mental? Qual é a perspectiva? Com certeza, nós provavelmente teremos aí reduções importantes no que diz respeito aos índices de adoecimento mental. Mas mais do que isso, quando a gente olha para um olhar de promoção de saúde, mais do que prevenção, nós vamos ter ambientes que vão dar condições de potencializar as soft skills e as inner skills, que são as nossas competências internas. E isso vai traduzir em ambientes mais saudáveis, mais agradáveis e, por consequência, em resultados muito mais impactantes para as empresas. Porque a gente sabe que não é a quantidade que traduz resultado, mas é o quanto essa entrega é estratégica, é assertiva e realmente gera lá uma margem importante de resultado financeiro e para as pessoas também, né? Uhum. Gostei muito, né, do kit Coisa Boa, do kit Desgraceira, deve fazer muito sucesso, mas essa questão da produtividade, né, Denise, então como é que a gente equilibra, né, a produtividade, bem-estar dentro das organizações, porque a gente quer estar feliz, todo mundo quer estar feliz dentro do seu trabalho, fazer com, né, não precisa amar se não ama, mas faz com responsabilidade, com orgulho, né, como é que a gente equilibra tudo? Uma das premissas essenciais para poder se entender qual é o melhor contexto para cada profissional são espaços de diálogo. Uma das ferramentas mais simples e mais efetivas que as empresas podem utilizar para desenvolver as pessoas que integram as suas equipes é ter uma sistemática de conversas. O mercado muda o nome disso a cada 6 meses, né? Então, agora se fala em reunião one-on-one. Que seja o nome que for, mas que o líder e o liderado possam sentar e conversar, que o líder possa escutar esse liderado de forma ativa, né? Se dispor a escutar como essa pessoa está se sentindo, como é que estão as entregas dela, onde ele tem necessidades de desenvolvimento e apoio, onde ele tem possibilidades de novas delegações e que haja essa construção conjunta. Eu digo que nas empresas muito se corre, mas o resultado não está nas pernas, nós não somos quenianos, né? Não temos essa habilidade. O resultado está na nossa capacidade de pensar. E agora, em tempos de IA, principalmente, mais do que nunca, nós precisamos devolver o humano aquilo que é dele, aquilo que é unicamente dele. E parte das conexões genuínas. Nós necessitamos uns dos outros. Os adoecimentos estão relacionados a esse distanciamento que o ser humano tem dessa conexão mais profunda. As relações são superficiais, são rápidas, nós desaprendemos a tolerar frustrações, desaprendemos a lidar com as diferenças e urge que essas questões possam ser revistas, né? Nós sabemos que existem ambientes profissionais que adoecem, mas nós estamos vivendo num mundo que adoece as pessoas. Então, é hora do ser humano rever o seu jeito de viver. Esse caminho está dando claros sinais que não é o mais adequado. Uhum. E, Denise, essa norma, ela vem com alguma penalidade, digamos assim? Ela tem um processo inicial de ajuste? E como é que ela chega? Ontem ainda assisti um vídeo do ministro do Trabalho trazendo que ela começa a ser exigida a partir do dia 26 de maio, mas que os primeiros 90 dias, eles vão ser, os próprios auditores vão estar visitando as instituições para orientar, para dar suporte, mas posterior a isso começa a ser cobrado daí como uma exigência. Porém, o Ministério Público do Trabalho ainda não reforça esse olhar, né? Dentro da perspectiva do Ministério Público do Trabalho, as exigências legais em termos de penalidades e multas passam a valer a partir do dia 26, sim. Uhum. E o que é essa Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT, que vai focar nesse tema? Vamos falar um pouquinho disso. Pois é interessantíssimo que esse movimento aconteça, porque a saúde mental ainda é muito estigmatizada, né? Quando a gente pensa na população de modo geral, as pessoas têm vergonha de dizer que elas estão deprimidas, que elas têm ansiedade, que elas estão por um processo de adoecimento mental. Como se fosse uma fraqueza de caráter, um aspecto de personalidade. E a doença mental ela é uma doença como qualquer outra.
Se uma pessoa tem diabetes, ela não tem vergonha de dizer, olha, tenho essa doença, preciso fazer uso de insulina, ou qualquer outra doença física. Agora, a doença mental, as pessoas se sentem receosas. Ainda recentemente, eu tive acesso ao relato de um líder que se afastou e ele não gostaria que as pessoas soubessem que ele teve um quadro depressivo ou ansioso. E eu questiono sempre, né? Qual o problema de mostrar as tuas vulnerabilidades? Nenhum ser humano é super-herói. Todos nós vamos ter as nossas fragilidades. Então, um líder que se permite assumir que ele passou por um processo, se tratou, se restabeleceu, ele inspira as outras pessoas ao demonstrar as suas próprias vulnerabilidades e a sua humanidade. Campanhas como essas, elas começam a trazer essa temática e conscientizar as pessoas, porque existe muita falta de conhecimento ainda sobre a doença mental. As doenças mentais, elas provocam desordens biológicas e elas precisam muitas vezes de intervenções medicamentosas, por isso, assim como qualquer outra doença física. Esse é um ponto, né? Poder identificar que não é frescura, não é falta de caráter, que é uma coisa séria, que se nós tivermos um olhar para isso, nós vamos criar um ambiente que favorece todas as pessoas, que é bom para a empresa, que é bom para as pessoas, que é bom para os resultados. Então, acho excelente assim, que esse olhar esteja amadurecendo, né? A gente já tinha aí Setembro Amarelo, já vinham acontecendo algumas ações mais pontuais, mas eu vejo um movimento social sistêmico hoje, considerando esses desafios que os números de adoecimento vêm trazendo, né? Denise, alguns setores, algumas profissões, funções que tu percebe assim, que são um pouco mais vulneráveis, digamos assim, a esses riscos psicossociais? A gente tem dados expressivos de aumento de adoecimento em profissionais da educação, que são submetidos hoje a essas crianças que estão sendo formadas nesse ambiente frágil em termos de suporte e condições, expostos aí a um absurdo de telas. Nós temos índices de adoecimento expressivos em profissionais da saúde e nós temos índices importantes nas lideranças. Então, com essas mudanças agora, esses líderes vão ser ainda mais exigidos quanto ao suporte da sua equipe. Mas é necessário que se cuide de quem cuida. Então, nós falamos aqui de profissionais que têm necessariamente a exigência do cuidado de outras pessoas. Essas tendem a ser mais vulneráveis. Profissionais da segurança pública também têm índices de adoecimento expressivos. Acabei não citando. Sim. E essa gestão de riscos psicossociais, ela vai influenciar nas ações trabalhistas? Assim, existe algum litígio assim, que pode modificar essa cultura? Nós temos novas leis. Novas leis precisam ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, cabe se buscar os recursos legais e se tomar as devidas intervenções. Eu vejo muitos empresários preocupados com aspectos de pessoas de má fé que queiram fazer de conta que estão doentes para ter determinados benefícios. Mas isso cabe aos profissionais técnicos fazerem a avaliação, tanto da área da saúde quanto da justiça, para poder entender o que é legítimo e o que merece apoio e o que merece a devida sanção. Bem, eu acho que a gente já está chegando perto aqui do fim do programa. Acho que é um tema ainda que tem muitos desdobramentos, né? Então, eu acho, Denise, te deixo aqui com a última palavra, assim, o que a gente poderia complementar aí sobre essa norma NR1. É importante a gente entender que essa norma é muito mais do que uma exigência legal. Ela traz um olhar de direcionar as pessoas para entender que o ambiente de trabalho ele precisa ser fonte de saúde, porque uma pessoa saudável ela entrega mais. O meu norte, em termos de intervenção junto às empresas e às lideranças, é auxiliar líderes e pessoas a construírem resultados de forma leve e feliz. Quando eu falo leve, eu não falo desprovido de desafios, mas leve no sentido de fluido, né? De que traduz a essência da pessoa e que ela possa colocar no mundo aquilo que é único e especial dela. Existem caminhos para isso, existem formas para isso. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e é a ciência que traz esse conhecimento para essa intervenção no ambiente empresarial.
É importante que a gente respeite, entenda as diferenças de cada área e saiba usar a ciência e o conhecimento a favor daquilo que nós buscamos. Tá certo, então muito obrigada, Denise Milk, aqui pela tua participação aqui no Saúde Mais, o Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até semana que vem.